Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, hoje sexta-feira, começando aqui a live de número 41 e o tema vai ser cânceres raros, né? Então, câncer raro é difícil de tratar? Então, essa é a principal pergunta. Câncer raro é difícil de tratar? Isso é uma pergunta de uma seguidora, então acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso, esse tema. Hoje é sexta-feira, os dias dos temas mais reflexivos, mas hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho técnico também. Então, mas tem um pouquinho de reflexão nisso, né? Então, bom dia aí todo mundo que entrou. E Aline aí, tudo bem? Bom dia. 337 viu. Eliana Soares, bom dia. Esperando o pessoal entrar mais um pouquinho. Enquanto isso, a gente fala do tempo, fala da previsão do tempo. Mas hoje tá limpo aqui, então deve fazer um solzinho aqui no Rio de Janeiro. Esquentar. Assim como grande parte do Brasil, né? Tá fazendo frio de noite e esquentando durante o dia. Vou dizer calor, né? Que varia. E aí acaba tendo que fazer aqui fora com esse casaco aqui, camisa, calça, frio. Mas faz parte do inverno, né? A gente está no inverno e é o frio mesmo. Mas pelo menos eu tô perto aqui vamos dizer meus passarinhos, né? Mas os passarinhos aqui que às vezes animam aqui as lives. Já me falaram que gosta dos passarinhos. As pessoas gostam dos passarinhos aqui. Deixa eu ver que horas são. Mais um pouquinho a gente começa. Bom dia, Liana. Bom dia, Sônia. Maria Lúcia, bom dia. Lúcia, também bom dia. Bom, acho que dá pra gente começar logo também. Depois o pessoal vai chegando, vai pegando e assistindo o gravado. Bom, hoje o tema, né, falando de novo, é cânceres raros são difíceis de tratar. E aí, primeiro a gente tem que definir o que é câncer raro, né? Bom, a definição de câncer raro é fácil falar, né, mas é difícil fazer. Câncer raro é um câncer que não é comum, né? Mais simples assim, né? Mas não tem uma definição muito certa em termos de quantidade, né? O que é raro? Raro, a gente pode dizer raro, é um câncer que tem uma incidência baixa. Mas o que é incidência? É o número de casos sobre a população, né? Só que não se tem um número. É 1 em cada 2.000 casos, é 1 em cada 20.000 casos, é 1 em cada 100.000 casos. O que é um câncer raro, né? A gente não tem exatamente essa definição. Outra questão, definição também, que a gente pode dizer o que é um câncer raro, é um câncer que surge em locais raros. Por exemplo, pode ter um câncer na glândula pineal. É uma glândula lá no cérebro. Pode ser um câncer raro, né? Ou então, vamos lá, um câncer na unha, que pode acontecer. É um câncer raro. Mas a gente tem cânceres raros em órgãos comuns. Por exemplo, na mama. Câncer de mama é o câncer mais comum das mulheres. Mas quando a gente fala que câncer de mama é o mais comum, a gente está falando dos tipos mais comuns de câncer de mama. Por exemplo, o carcinoma ductal e o carcinoma lobular de mama. Mas a gente tem cânceres raros de mama. Você pode ter um carcinoma neuroendócrino da mama. Você pode ter um sarcoma de mama. Você pode ter um linfoma de mama. E aí são cânceres raros, mas num órgão comum. Ah, eu tenho câncer de mama? Tem. Mas um câncer raro e diferente, né? Por isso que quando a gente fala em câncer, a gente tem que saber nome e sobrenome e o local onde mora, né? Diga o seu nome, o sobrenome e o local onde você mora. Então, o local do câncer, qual o órgão que o câncer surgiu,
Não necessariamente onde ele está, no caso de metástases, né? Mas de onde ele surgiu e o tipo do câncer, tá? E aí, que tipos de cânceres raros que a gente tem? A gente pode falar alguns, por exemplo, os sarcomas, né? Sarcomas são cânceres raros. Recentemente eu falei um vídeo no YouTube sobre sarcomas. Se vocês tiverem curiosidade sobre sarcoma, é só dar uma olhadinha lá. E eu falo, sarcoma pode surgir em qualquer parte do corpo também, tá? É muito comum sarcomas ósseos, é muito comum, né? Sarcomas ósseos, sarcomas cartilaginosos, de cartilagens, sarcomas musculares também. Então, você pode ter um sarcoma no músculo, um câncer de músculo, um câncer de osso. Na maioria das vezes eles são sarcomas. Mas tem sarcomas na pele, tem sarcomas dentro da barriga. Então, são vários tipos de cânceres que podem acontecer e não são comuns, né? A gente pode dizer que são raros. Por exemplo, câncer de tireoide. Câncer de tireoide é um câncer que é bastante comum, né? Só que os tipos mais comuns de câncer de tireoide são os carcinomas foliculares e os papilíferos. Mas a gente tem dois tipos de câncer de tireoide que são cânceres mais raros, que é o carcinoma medular de tireoide e o carcinoma anaplásico de tireoide. Então são cânceres que eles moram no mesmo lugar, mas têm nomes diferentes, né? Então, eles surgem no mesmo lugar, mas têm tipos diferentes. Então, quando a gente fala de um câncer, não dá para dizer, eu tenho um câncer na tireoide. Porque a primeira coisa que a gente vai pensar é que é um câncer dos comuns. Mas se for um câncer raro, ele é diferente, né? A gente tem outros tipos, como tumor adenoide cístico, que pode dar na mama, por exemplo, também, tá? Tem o mesotelioma, que é um câncer que pode dar na pleura, que é aquela camada que reveste o pulmão, tá? É mais raro. E a gente tem o carcinoma de ovário, o carcinoma de peritônio, o câncer de peritônio, primário do peritônio, que nasceu no peritônio, que é diferente de metástase para o peritônio, né? Porque se for metástase para o peritônio, é um câncer que não nasceu no peritônio. Ele nasceu em algum outro lugar e foi andando lá para o peritônio. Mas tem cânceres que surgem no peritônio. E o peritônio é a camada que reveste os órgãos da barriga, né, do abdômen. Assim como tem uma camada que reveste o pulmão e ela pode dar o câncer, e aí não é câncer de pulmão, é um câncer do mesotélio, né, mesotelioma, também pode ter um câncer do peritônio, que é um câncer que surgiu na camada que reveste os órgãos internos da barriga, do abdômen, tá? Então, assim, isso são só uns exemplos que tem o carcinoma de Merkel, que é um câncer de pele também, que é mais raro. Então, assim, são vários tipos de cânceres que são raros, que surgem em locais comuns, né? Então, esses são os cânceres raros. E por que eles podem ser considerados difíceis de tratar? Porque muitas vezes você não tem estudos para saber como que é o tratamento deles. Por exemplo, estudos com cânceres de mama normalmente pegam 1000 pessoas e eles precisam ser estudos multicêntricos, né? Aliás, não precisam ser estudos multicêntricos. Por exemplo, um grande centro de tratamento de câncer pode ter lá durante 4 anos, 5 anos, 1000 casos de câncer de mama fácil. Então ele pega lá esses 1000 casos de câncer de mama ao longo do tempo e faz um estudo, divide em 2 grupos, metade vai fazer um tratamento e metade vai fazer outro tratamento, e vamos ver qual o tratamento que funciona, que é melhor, né? Agora, você imagina um câncer que é raro, como que você pega 1000 pessoas? Né? É difícil. Então como é que você vai testar o tratamento se é muito raro aquele tipo de câncer? Né? Você pode até testar numa pessoa, outra pessoa, mas você testar em pessoas assim isoladas, você não vai estar gerando dados suficientes para comprovar. Você está falando o quê? Que naquela pessoa funcionou assim, naquela outra pessoa funcionou assim. Mas quando você testa num grupo de pessoas, você consegue estatisticamente, com cálculos,
dizer que aquele tratamento serve, porque você elimina aquele, mas funcionou naquela pessoa porque aquela pessoa fazia isso, funcionou naquela pessoa porque aquela outra pessoa fazia aquilo. Ou então, por causa da individualidade, cada pessoa é uma diferente. Sim, exatamente. Mas quando você faz num grupo, você elimina essa questão de cada pessoa é uma pessoa, né? Você consegue entender melhor. Quanto maior o grupo, melhor. Mas nos cânceres raros são mais difíceis. Como que a gente faz algumas vezes? Por exemplo, sarcoma. Como que é feito os estudos de sarcoma? O sarcoma, ele agrupa com várias doenças diferentes, né? Você tem os sarcomas ósseos, você tem os sarcomas, como eu falei, musculares, você tem os sarcomas de articulação, você tem os angiosarcomas, que são sarcomas dos vasos sanguíneos, você tem os lipossarcomas, você tem os leiomiosarcomas, que são sarcomas de músculos lisos, que nascem, por exemplo, um pouco mais comum de acontecer no útero, tá? O lipossarcoma pode acontecer na pele, pode acontecer lá dentro da barriga, no peritônio. Tem vários tipos de sarcomas diferentes, né? Então, tem o dermatofibrosarcoma protuberans, que é um sarcoma de pele. Então, os estudos eles agrupam. Então, assim, quem tem sarcoma, de uma forma geral? Aí, beleza, aí em vez de você separar em um lipossarcoma, eu quero pegar todo mundo que tem lipossarcoma, você vai ter um caso por ano, 2 casos por ano. Mas se você fala, eu quero pegar todo mundo que tem sarcoma, vai juntar mais casos, uns 50, uns 30 por ano. E aí faz um tratamento meio que genérico pro sarcoma. E aí a gente vê se funciona mais em um tipo, mais em outro tipo. E aí vai tentando definir, mas ainda assim é um desafio por conta da quantidade. Muitas vezes tem que ser feitos estudos multicêntricos, que é o que eu falei um pouco no início. O que é um estudo multicêntrico? Em vez de você pegar um grande centro, você tem que pegar muitos centros, né? Às vezes centros internacionais. Então, às vezes tem que coordenar estudos internacionais para poder conseguir mais casos daquele tipo de câncer raro especificamente, para você poder testar um medicamento naquele câncer raro. Por isso que é difícil conseguir os tratamentos de cânceres raros, né? Tá? Mas hoje em dia, com as pesquisas genéticas, os tratamentos alvo, se a gente consegue identificar uma mutação específica, que tem um tratamento para aquela mutação específica, mesmo o câncer sendo raro, você pode testar aquela mutação, aquele tratamento naquele câncer por causa daquela mutação. Então, você não consegue mais gente, mas você consegue um tratamento que tenha a possibilidade de ser mais eficaz. Mas mesmo assim você tem que tentar conseguir um grupo de pessoas com aquele tipo de câncer específico e testar aquele medicamento. Mas a chance de ser mais certeiro é bem maior, né? Então, tem essa questão também. Agora nem sempre os cânceres raros, eles são difíceis de tratar, né? Você tem alguns cânceres que você consegue tratar com uma cirurgia, por exemplo, né? Às vezes um câncer ele é raro, mas ele não é agressivo. E não dá para confundir, não pode confundir raridade com agressividade, né? Então o tumor pode ser raro e ele pode ser fácil de tratar com uma cirurgia, você retira. Ou então com uma radioterapia, né? Tem tumores, tumor borderline de ovário, que é um tipo de câncer, não é tão agressivo, e você consegue operar o ovário e ficar curado, por exemplo, né? Então, melanoma não. Mas tem outros casos de câncer que são mais fáceis de tratar assim, né? Então, tumor filoides, por exemplo, que é um tipo de câncer de mama, acontece muito na mama, que dá um nódulozinho que você consegue retirar na cirurgia e você não precisa fazer químio, às vezes não precisa fazer nada, né? Então, nem sempre é um câncer agressivo, tá? Então, respondendo a pergunta do início, né? Cânceres raros são difíceis de tratar? Não, depende. Depende do tipo do câncer raro, tá? Não é uma regra ser difícil de tratar. Agora, por exemplo, como eu falei lá nisso, um carcinoma anaplásico de tireoide é um câncer difícil de tratar, um carcinoma medular de tireoide também.
Mas vai depender também do estágio do câncer, né? Se você diagnosticou ele no início, mesmo sendo raro e mesmo sendo agressivo, às vezes você consegue tirar com a cirurgia e ficar curado, né? Então, não é regra, nada na medicina é regra, né? Até mesmo assim, metástase não é curável. Às vezes tem uns casos raros na medicina que são curáveis, então nada é regra, né? Nada é regra na medicina. Tem o que é frequente, o que é comum, que a gente entende, né? E no caso de cânceres raros, é difícil a gente dizer uma coisa ou outra, porque a gente não tem muitos dados, né? Como se comporta aquele tipo de câncer? A gente não sabe muito, porque não tem tantos casos assim. Então a gente entende mais ou menos como que é o tratamento, como que surge, né? Mas não sabe muito da história, nem o melhor tratamento mais eficaz, tá? E o diagnóstico de cânceres raros normalmente é o diagnóstico ao acaso, né? Quando você faz uma biópsia e você acha lá um tumor raro. Ou então quando ele está num local raro, você já pode pensar que ele é um câncer raro. E nem sempre um tumor num local incomum é um câncer raro. Também tem esse contrário, né? Como eu falei, por exemplo, um câncer de unha, que é um câncer raro, às vezes pode vir um tumor de pele, que não é tão difícil de tratar assim, né? Então o inverso também é verdadeiro. Apesar de estar num local raro, o câncer não necessariamente é um câncer raro. Ou seja, só quem vai dizer se aquele câncer é raro ou não é a biópsia, porque só a biópsia vai dizer o nome e o sobrenome do tumor, né? Então, tem essa questão também da raridade do local, tá? E o tratamento, quando a gente tem um câncer que ele é raro, e a gente não tem informações sobre o tratamento daquele câncer, por exemplo, câncer de próstata. Câncer de próstata é um câncer mais comum nos homens. Mas qual câncer de próstata? É o adenocarcinoma de próstata. Agora você pode ter um sarcoma de próstata. Você pode ter um tumor neuroendócrino de próstata, que são cânceres raríssimos. E aí como que eu trato um tumor neuroendócrino de próstata? Da mesma forma que eu trato um tumor neuroendócrino de pâncreas, por exemplo, que é mais comum um tumor neuroendócrino de pâncreas do que um neuroendócrino de próstata. Então eu vou tratar aquele câncer como se fosse um tumor neuroendócrino de pâncreas, por exemplo, né? Então às vezes a gente extrapola e trata de outras formas. Se eu tiver um sarcoma de mama, eu vou tratar como um sarcoma geral, né? Talvez não vá tratar exatamente como um sarcoma como um câncer de mama normal, um ductal. Então a gente tenta, quando não tem muitos dados, a gente tenta tratar de uma forma que a gente sabe que pode ser benéfico ou não. Mas o que faltam estudos mesmo, tá? Porque é difícil, tá? Bom, gente, sobre cânceres raros, eu acho que eu já falei o que eu queria falar e respondi a pergunta que foi feita por uma seguidora. Então, se vocês tiverem pergunta, vocês mandam mensagem, tá? Sobre outros temas, que aí eu vou anotando e depois vou fazendo, assim como eu fiz. Agora não me lembro quem foi que fez, que eu esqueço de anotar o nome da pessoa, tá? Desculpa. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse tema, câncer raro, podem mandar mensagem aqui, tá? E eu vou dar uma olhadinha aqui agora para ver se eu consigo responder algumas perguntas que podem ter sido feitas. Maria Lucimar. Meu marido tem carcinomatose peritoneal. Aí eu já respondi, né? Que a carcinomatose peritoneal não é um câncer raro. Normalmente é um câncer de outro local, né? Assim como, por exemplo, câncer de fígado. É mais comum, se vocês vão responder aí, não tem tempo para vocês responder. É mais comum um câncer de fígado ou mais comum metástase para o fígado? Se vocês respondem enquanto eu leio. Respondem. Câncer do fígado ou metástase? Deixa eu ver aqui se teve mais coisa. A Maria Dolores está indo para academia. Gente, a live fica salva no IGTV, tá? E no YouTube. No YouTube a gente está tendo um atrasozinho por conta tá com dificuldade de baixar, mas a gente está gravando no YouTube também, tá deixando salvo no YouTube, então quem quiser assistir, assiste lá no meu canal no YouTube, tá? E se inscrevam no canal, e comentem lá também o vídeo, por favor, que aí vai chegar para mais pessoas, não vai ser bom essas informações para quem precisa, tá? Então, respondendo a pergunta, o câncer mais comum
no fígado é o câncer metastático, né? Não é o câncer que surge no fígado. Então, o câncer mais comum do fígado é o câncer que foi de outro lugar para o fígado, e não o primário de fígado. Tá? Então, quando você faz a biópsia lá do fígado, é mais provável de você encontrar células do intestino, células de mama, células de pulmão, entendeu? Do que células de fígado que se transformaram. Tá? Da mesma forma, então, o câncer de peritônio é mais comum células de outro local, metástases para o peritônio, tá? Do que um câncer primário de peritônio. A pleura também, né? A pleura que eu falei antes, o mesotelioma, é mais comum que você tenha cânceres metastáticos para a pleura, que dêem líquido pleural, que dá aquele derrame pleural, né? Do que um câncer que surgiu na pleura, né? Que aí é um mesotelioma. Então, são cânceres raros, esses cânceres primários desses órgãos que eu falei. O fígado nem tanto, mas primário do peritônio e primário da pleura são raros. Bom, gente, é isso. Terminando aqui nosso tempo. E agradecer a presença de vocês. Quem ficou aí até agora, assistindo esse tema, que eu não falei de câncer de mama, que vocês sempre adoram quando eu falo câncer de mama, mas a gente também tem que contemplar temas de outros tipos de câncer, né? Que tem pessoas aqui que também seguem, tem outros tipos de câncer, então a gente tem que explicar um pouquinho. E dentro dos outros temas também fala sempre sobre câncer de mama e tal. Mas é bom a gente falar sobre temas mais abertos assim, para vocês aprenderem sobre câncer de uma forma geral, porque alguma coisa sempre pode ser utilizada no câncer que vocês têm, né? Então a informação é bem útil. Tá? Bom, lembretes, já falei da live salva no IGTV e no YouTube. Entre lá no canal no YouTube também. E quem está assistindo no YouTube, entre lá no meu canal no meu Instagram, Dr. Vitor Magalhães Oncologia, para os dois nomes, para os dois canais, tá? As lives, segunda, quarta e sexta, 6h30. 6h30, eu falo 6h30, 6h35, né? Para dar mais tempo das pessoas chegarem. E é isso, tá? Sugestões de temas, espero que vocês continuem me dando sugestões de temas. Se estiver batendo um papo com alguém, tô conversando com alguém, surgiu uma dúvida, poxa, isso funciona, isso não funciona, manda mensagem no direct, ou então manda mensagem mesmo no YouTube também, quem estiver assistindo, que aí eu posso anotar e depois fazer uma live sobre isso, ou então faço um post sobre isso também, faço um vídeo, mas eu passo essa informação para vocês, tá? E lembrando, né, que os temas que eu falo são sempre temas de oncologia normal, né? Eu tento fazer mais ou menos assim. Na segunda-feira eu falo sobre oncologia integrativa, então eu falo sobre temas de alimentação, de atividade física, dúvidas, mitos, sempre buscando para o lado que eu mais gosto, que eu pratico aqui, que é a oncologia integrativa. Vou falar um pouco de tratamentos complementares, né? Essas questões mais importantes que são acessórias, mas que são muito importantes para a gente potencializar o tratamento convencional. Já na quarta-feira eu falo sobre dúvidas sobre tratamento convencional, oncológico, né? Então químio, rádio. Na última quarta-feira eu expliquei sobre a rádio. E na sexta-feira eu procuro, às vezes, um tema mais filosófico, um tema mais aberto, uma reflexão, assim, tá? Sobre câncer, às vezes até sobre medicina. Então, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado de hoje. Se gostarem, curtem, comentem depois quando ficar salvo lá. E a gente se vê na segunda-feira, certo? Então, beijo. Fui.